Eu gostaria de agradecer a Ana Carolina por ter me convidado a participar desse grande debate que está se formando em relação à obra de Lina Bo Bardi na Bahia, e seus anos de Bahia, na verdade, seus anos de Nordeste. E fico feliz de, como atriz e jornalista, estar aqui em arquitetura discutindo isso, porque eu acho que é exatamente esse o espírito que aquela geração das décadas de 50 e 60 fazia. Quando eles formaram essa grande universidade, eles não acreditaram em muros. Fizeram uma universidade sem muros. Eu acho que isso é muito significativo para a gente, para vocês que estudam arquitetura, porque eles não queriam exatamente essa... Já compreendiam na década de 50 essa não separação entre as disciplinas. E, na verdade, o que hoje se está é muito desgastado como interdisciplinariedade, mas o que ocorria de fato e na prática. E então o meu interesse pela Lina Bo Bardi, ele vem de fato através do teatro. E antes disso, do jornalismo. Porque o meu mestrado, ele parte exatamente da cobertura de teatro nas décadas de 50 e 60 aqui em Salvador. E é impossível falar sobre teatro nas décadas de 50 e 60 sem falar de Martim Gonçalves, e se torna também um pouco difícil falar sobre Martim Gonçalves na década de 50 e 60 sem a parceria com Lina Bo Bardi. Até começar os estudos, eu imaginava que era uma parceria muito pontual, na verdade ligada à cenografia, ligada aos dois trabalhos que ambos desenvolveram no Teatro Castro Alves, que a Carolina já falou aqui muito bem. Mas não. E no trabalho de hoje eu resolvi dar um título também um pouco instigante, porque mais do que parceria, eu percebi cumplicidade. E é importante a gente perceber a atuação desses dois grandes nomes. A gente tem que tratar ainda dessa forma e sempre dessa forma, apesar de não ter só o saudosismo como imperativo, mas perceber como vivo, porque a cumplicidade é o que vai mobilizar a ação política, cultural de Martim Gonçalves e Lina Bo Bardi na Bahia nesse período, que é um período muito já estudado e muito curioso da gente compreender como é que eram as forças políticas e culturais que estavam agindo em Salvador até então. Sem querer me repetir, me desculpe não ter vindo ontem, mas eu estava em cartaz. Eu estou em cartaz, depois eu vou fazer a chamada da peça no outro momento, no momento da propaganda. Então, me desculpe, eu gostaria muito de ter estado presente. Sobretudo, eu sinto falta, na verdade, de um diálogo com as gerações que tiveram antes aqui. Com o Vivaldo Costa Lima, eu gostaria muito que ele estivesse presente aqui, que a gente pudesse dialogar, porque ele é uma figura ativa de todo esse período, e eu acho que a gente teria muita conversa para dizer. Então eu sinto de certa forma a falta dele e de outras pessoas também que eu sei que estiveram presentes nos outros dias. Mas de todo modo, a Salvador da década de 50 e 60 é uma Salvador muito curiosa. É na verdade um momento onde Salvador, vocês devem saber, se abre para o mundo, né? E vai receber referências estéticas e estético-culturais de diversos portos do mundo. A Lina Bo Bardi vai chegar, como vocês sabem, em 1959. Há 50 anos atrás, isso, claro, tudo é muito significativo. O Martim Gonçalves chega 4 anos antes. O que acontece no meu trabalho é que, como eu vou mapear, eu faço, na verdade, um pente fino em 2 jornais de Salvador. Eu, de fato, tenho um pouco de orgulho de dizer que eu faço um pente fino, porque, de fato, eu olhei cada edição dioturnamente. Dioturnamente porque existiam 2 edições, de fato, uma diária de manhã e a vespertina. Então, de 1955 a 1961, eu faço um mapeamento de todas as vezes que aparecem a palavra teatro, dança, música, especificamente sobre Martim Gonçalves, e é nessa entrada que eu conheço ali, que eu vejo alguns elementos da Lina Bo Bardi. A primeira vez que a Lina Bo Bardi aparece em Salvador, na imprensa, sobretudo no Diário de Notícias, depois à tarde, mas no Diário de Notícias, que era um jornal muito mais atento ao burburinho que estava se processando na cidade, é uma palestra que ela faz aqui, em arquitetura, sobre a arquitetura mundial. Então é muito interessante também como ela se apresenta à cidade, dialogando com o que há no universo da arquitetura mundial, mas entendendo em primeiro lugar qual o terreno que ela está se adentrando em Salvador, né? Ela já é convidada pelo Odorico Tavares e pelo governador da época, o Juracy Magalhães, para o MAM, para criar o MAM, a ideia do MAM, mas de fato a coisa começa através da universidade. E a partir desse diálogo com a faculdade de arquitetura criada, então, ela vai desenvolver uma amizade via influência do Pietro Maria, que já conhecia o Martim Gonçalves, e ela vai desenvolvendo cada vez mais trabalhos na escola de teatro.
O primeiro trabalho, como a gente já fez, os trabalhos mais referentes, a gente sabe que são as cenografias, que de fato ela tinha um certo cuidado em utilizar o termo cenografia, diante de todo o debate que existe em torno da palavra cenografia no período. Mas a Lina desenvolve, na escola de teatro, o primeiro trabalho dela vai ser uma grande palestra, e eu vou aqui citar só o nome para não perder, Conversas sobre a continuidade histórica da expressão estética do homem, da pré-história até a contemporaneidade. Eu acho bastante, né, tá bom, um bom recorte. Do início ao fim, só o Gênesis até o Apocalipse, e de fato acontece um apocalipse no fim, mas vamos deixar por partes. E ela faz essa palestra com o Martim Gonçalves assumindo a parte de cenografia, de teatro, e o Hans Kohlreuter na parte de música. E aí a parceria começa e esquenta desde então. Por isso meu tema aqui é mais do que parceria, é cumplicidade. Porque, de fato, a partir desse momento, a Lina Bobardi e o Martim Gonçalves, eles criam quase que um bunker. Eu sei que a palavra é meio chata ou rude, mas a verdade é essa. Porque eles precisavam criar um bunker de produção e de criatividade que, de certa forma, se defendesse do entorno um tanto quanto hostil a ideias criativas e inovadoras. E aí a parceria continua através dos colóquios e dos inúmeros debates que vão se processar na escola de teatro e na reitoria da UFBA. Já em 1959, ou melhor, ainda ou sempre em 1959, porque acontece muita coisa em 1959. Quando eu vou estudar 1959, o trabalho da Lina Bobardi e do Martim Gonçalves parece que foram anos, porque foram inúmeros trabalhos que foram realizados. A gente tem um colóquio, o 4º colóquio internacional luso-português brasileiro, e ela vai trabalhar também com o Martim Gonçalves na cenografia, arquitetura, arquitetônica, e aí a gente, através dos jornais, a gente vê esses diversos nomes e essa dificuldade de definição. Os jornais também ficam com dificuldade de definir. E também em 1959 existe uma grande montagem na escola de teatro, que é um bonde chamado Desejo, dirigido por Martim Gonçalves. Em 1959 também, o Martim Gonçalves organiza a exposição Bahia, em nome da Escola de Teatro, na Bienal de São Paulo. E aí eu queria fazer um capítulo à parte exatamente sobre essa participação. Porque, na verdade, eu não tinha nenhum interesse em pesquisar o Martim Gonçalves, é curioso isso. Eu me deparei com o monumento Martim Gonçalves e o monumento Lina Bobardi. Quando a gente estuda teatro na Bahia, não tem como fugir desses dois nomes. Então, o meu doutorado, ele migrou totalmente para esse lado, porque no meu mestrado era a imprensa, né? E aí eu não teria como fugir disso. Então, a exposição Bahia, eu vi a grande discussão que foi nos jornais de Salvador e depois nos jornais de São Paulo. Agora, recentemente, vim da Biblioteca Nacional e acompanhei isso no Jornal do Brasil, que teve um encarte maravilhoso sobre a Bienal. Aqui em Salvador, não sei como contextualizar isso em poucas palavras, mas a figura do Martim é bastante controversa. Ele é amado e odiado por vários motivos, e que a minha tese de doutorado está tentando humildemente dar conta de toda essa grande efervescência que foi criada por ele. Então, nesse período de 1959, sabe-se que a exposição Bahia de São Paulo, essa que a Carolina fez referência, e que todos nós já temos muito claramente na memória, através de imagens também, o que significou levar para um museu, para uma exposição, elementos do cotidiano. O que seria essa arte cotidiana? Ela foi organizada por Martim. Ela foi organizada por Martim em 1959, e a Lina Bobardi, posteriormente, vai fazer referência disso numa carta que eu também carto no meu livro. Por conta das graves crises que se processaram entre Martim Gonçalves e a intelectualidade baiana da época, ele não foi o único a sofrer isso, as pessoas limaram o nome dele da exposição e de outros trabalhos que foram realizados em parceria com Lina. E a própria Lina vem a carta a público, em jornais, defendê-lo. Eu não queria ser muito literal, mas talvez só um trecho aqui da carta que eu publico inteira, eu gostaria de dizer sobre isso. A exposição Bahia, realizada na 5ª Bienal, que tanto despertou os interesses dos meios artísticos e sociais do Brasil, foi pensada, planejada e realizada pelo diretor da Escola de Teatro da UFBA, na época a Universidade da Bahia, Martim Gonçalves,
que procurou revelar com meios estéticos de uma apresentação teatral, que era o que a Carolina, sem querer repeti-la também, as raízes populares da cultura baiana, em contraste com as correntes de importação que caracterizaram grande manifestação paulista. A minha colaboração nessa exposição, diz a Lina, foi especialmente na parte arquitetônica, estreitamente ligada ao conteúdo da exposição, da mostra. A descoberta desses elementos da cultura baiana e nordestina, por mim antes desconhecidos, afinal de contas ela chegou aqui em 1959, lembremos, a exposição foi em 1959, fora resultado dessa minha aceitação de dirigir o Museu de Arte Moderna da Bahia. Solicito a consciência de todos e de todas as gerações intelectuais a publicação dessa carta, onde a nota acima é publicada, porquanto essa retificação constitui para mim um ato de ética profissional rigorosamente necessário àqueles que fazem a Bahia. E ainda hoje a gente, quando fala sobre essa exposição, e eu recentemente venho trabalhando nisso, a gente percebe que o nome de Martim, e desculpe, meu doutorado vem sempre à tona nessa parceria, o nome de Martim é completamente limado. E eu gostaria de fazer só minhas as palavras da Lina em relação a esse trabalho em conjunto, mais do que isso, da concepção original do Martim. De todo modo, o trabalho de parceria e de cumplicidade, apesar dos reveses em Salvador, que não foram poucos, não para por aí em 1959, muito pelo contrário, só vai esquentar. Em 1960 temos a arquitetura que a Carolina já falou aqui antes, o desenvolvimento cênico, a arquitetura, a cenografia da Ópera dos Três Tostões. E aqui eu queria falar só uma coisa sobre, porque ela dialogou muito com o espaço teatral de Salvador. É preciso que a gente tenha em mente, em primeiro lugar, que Salvador na década de 50 e 60 não tinha teatro. Sim, tinha um teatro que foi incendiado, que foi o São João na década de 20. O Politeama depois virou praça para shows de striptease. Enfim, não era no teatro, mas, né? Enfim, talvez hoje fosse ainda, mas não era. Não era, de fato. Então, Martim Gonçalves, em 55, também chega na cidade sem essa estrutura, digamos assim, do teatro moderno, com espaço, refletor, ambiente, acústica suficiente para bons textos serem ditos e ouvidos. E ele começa a dialogar com a cidade a partir dos textos. Então, é muito inteligente também o que ele faz quando ele seleciona alguns textos, sabendo de antemão qual o espaço da cidade. É assim que ele vai montar, que ele vai exibir no Museu de Santa Teresa, na Igreja de Santa Teresa, um espetáculo completamente afinado com aquele ambiente. É assim que também na década de 50, ele vai, ainda na escola, sem teatro, montar nos jardins da escola, com uma arquibancada, o Tesouro de Chica da Silva. É assim que em 1958, também dialogando com a cidade, com essa possibilidade cênica, Martim tinha uma história de teatro ao ar livre no Rio, muito interessante também, da gente estudar. É assim que em 1958, dialogando com os jardins da reitoria recém-formados, ele vai montar um baile pastoril, o boi e o burro a caminho de Belém. Então, na verdade, é um homem que está o tempo inteiro, como a gente vai perceber, a afinidade e a cumplicidade não é à toa, ele vai dialogar com o que tem, sem perder a ternura, né? Sem perder a ternura jamais. Temos isso, e o que a gente vai fazer com o teatro? O teatro é possível realizar nesses termos. Há muitas referências textuais, na verdade, ao teatro grego. Isso não fica talvez tão evidente nas montagens, mas eles falavam sempre isso. A Grécia foi criatório do teatro ocidental, não à toa, e era uma cidade absurdamente solar, litorânea, se fazia o teatro ao ar livre, por que não? Esse por que não está sempre aqui, por que não dialogar com a cidade? E essa pergunta do dialogar com a cidade não era a pergunta que ficava só em arquitetura, isso é muito lindo de se ver na época. Não à toa também as nossas faculdades de Direito e de Administração posteriormente, elas vão ser criadas sem muros. O muro era uma coisa radical no período. Infelizmente, hoje, pela violência urbana, a gente está vendo a nossa Universidade Federal toda ilhada. Isso para mim é muito triste, que compreendo como é que foi esses não muros para a escola de teatro, para a escola de arquitetura e para a concepção da universidade. Mais uma vez, o trabalho dos dois não termina por aí. Em 1960, a recepção da ópera é absurdamente chocante. Em primeiro lugar, porque, como a Carolina falou e como muitos de vocês já estudaram, eu estava lendo aqui nos trabalhos, é um teatro para a cidade de Salvador.
era uma coisa quase como um orgulho pessoal intransferível. O grande teatro que nos representasse, que colocasse nossos dramas. Ok, só que em 1950, as, digamos assim, referências sobre o que seria um grande teatro colocando nossos dramas é muito complexa, porque ela vem do século XIX com um outro olhar. E essa, me permita dizer, galera que está chegando na década de 60, ela está com uma visão absurdamente moderna sobre o que é de fato colocar isso em discussão. Quando se constrói o primeiro desenho, desculpa, eu não quero ficar chovendo uma olhada e falando para experts sobre arquitetura, mas me permitam isso no diálogo, né? Quando mapeiam o Teatro Castro Alves, e nas palavras de Lina, ela disse assim, não, fizeram o desenho de um teatro de corte. Esse teatro não nos representa. Esse teatro da ópera está lá e a arquibancada longe, a gente não consegue ouvir o texto, não consegue, na verdade, brincar com o espaço cênico, como de fato eles vão fazer depois que o teatro é incendiado. Ocorre essa intercorrência, de novo. O teatro é incendiado, a gente pode retomar isso no debate, porque é um debate ainda acalorado sobre os reais motivos do incêndio do teatro. E a Lina, de forma muito inteligente, com o trabalho do Martim, ela resolve o problema do teatro naquela cenografia. Não quero esse teatro tão distante. Não quero esse teatro de corte de forma linear, pictórica, que nos separa, né, do público. Vamos envolver. E aí há também essa criação da arquibancada. E eu gostaria muito de saber o número de pessoas que cabiam nessa arquibancada. É uma curiosidade de atriz e talvez de gente de teatro. Você sabe, 300. Eu imaginei 250. Porque sabemos que o teatro foi criado, e é até hoje 1.570 pessoas. Originalmente seria 6.000. Depois resolveram com a concha acústica de 5.000 e aí viram 3 projetos em 1. Então é muito curioso. Há uma diferença muito grande para a gente de teatro e para o espectador, para o receptor, dialogar com um espetáculo para 1.500 e um espetáculo para 300. Então, na verdade, a ópera não é compreendida na cidade. A cidade de Salvador, ela cria amores e ódios, absurdamente, como tudo que aconteceu no período que foi significativo. E, especificamente na minha outra área, que é o jornalismo, o teatro, essa peça tem um outro problema. Seria a primeira peça que seria paga. Todas as peças da escola de teatro eram gratuitas, porque era um processo de formação de plateia. As pessoas não conheciam o teatro profissional na cidade. Martim e todos os seus professores que vieram com a ideia, enfim, com a grande atribuição de dizer o que era teatro profissional. Um lugar onde profissionais trabalham e são pagos também por isso. Isso era muito radical, porque o teatro realizado no período era um teatro de formação de cursos, ligados a festividades de finais de ano, de Páscoa. Então era muito difícil para a mentalidade de uma cidade provinciana lidar com isso, com um trabalho profissional. E quando se abre, se cobram preços exorbitantes para essa peça. Para vocês terem uma ideia, quando vinha a companhia de Dulcina de Moraes, que era a grande companhia da época que viajava o Brasil para Salvador, se apresentar no então, oh Deus do céu, agora eu esqueci o nome, que virou o Glauber Rocha depois, que fica na Praça Castro Alves, que mudou de nome várias vezes e minha cabeça às vezes fica no século XVIII, por conta dos estudos. Mas aquele teatro que depois virou o Glauber Rocha e hoje é o Cinema Ibama. Cine Teatro Guarani, exatamente. O Cine Teatro Guarani, a Dulcina de Moraes se apresentava ali e cobrava 100 cruzeiros. Na inauguração do teatro, foi cobrados 500 cruzeiros, o que se chamava na época meia abóbora. Meia abóbora não era porque era uma abóbora, era porque era uma nota de 1.000 partida ao meio. Então era muito significativa essa nota de 1.000, porque era muito caro cobrar 100, quanto mais 500 cruzeiros para assistir, quanto mais uma peça baiana feita por baianos. Não, pela escola de teatro de forma alguma. Então vocês já viram um entrevero de forças que era formado, então. E
depois de tudo isso, de muita polêmica nos jornais e de se divulgar que no segundo dia seria 20 cruzeiros, na verdade as pessoas não quiseram ir para a estreia. Porque se amanhã vai ser 20, então eu vou no outro dia. Então as pessoas que tinham comprado os ingressos devolveram os ingressos para assistir no segundo dia. Depois dessa lenga-lenga pendenga toda, resolveram abrir gratuitamente mais uma vez, porque estava difícil cobrar para fazer teatro mais uma vez também, né? A história meio que se repete na década de 50. E aí a recepção já começou um pouco... O que é que nós vamos ver, afinal, montado pela Lina Bobardi e pelo Martim Gonçalves no Teatro Castro Alves. E eles entram naquele teatro dos sonhos, teatro do século XIX, que era sonhado, sim, através da Assembleia Legislativa se pedir um teatro. Eu estudando, eu vi a Assembleia Legislativa, os vereadores pedindo um teatro para Salvador para representar seus dramas e representar a sua cidade. E veio o teatro aos pedaços, literalmente, incendiado, e com aquela grande explosão. É uma explosão do teatro do século XX que eles montam, né? Uma explosão de referências montada ali. E a gente vai ver pelas críticas que elas não são nada condescendentes, ou melhor, não compreendem de fato o que esse diálogo significava. O projeto terminou por aí, a parceria, a cumplicidade de Martim, muito pelo contrário. Os dois, talvez ainda mais fortalecidos, continuaram. Em 1961, criaram um projeto que eu chamo muito mais arrojado. Porque eles perceberam, digamos assim, qual seria a raiz do problema. A raiz do problema era formar fruidores. E a fruição se forma desde pequeno. E aí eles criaram um projeto que eu não tive conhecimento antes. No meu trabalho, eu fiz referência aos jornais, mas eu não vi citado em nenhum outro lugar, que é a Escola da Criança, no MAM. Na época chamado de MAMB, era o Museu de Arte Moderna da Bahia. Caetano Veloso, no livro dele, até faz referência dizendo que era muito mais gostoso ouvir MAMB, porque lembrava mambo, porque lembrava essa malemolência baiana que é tão... Caetano Veloso fala isso. Enfim, mas era um MAMB e eles criam. E no primeiro ano, eles já inscrevem com 26 alunos, professores bolsistas, que eram formandos dessas escolas todas. Isso era um problema, vocês imaginem, na década de 50. A escola de arquitetura estava formando gente, a escola de teatro estava formando gente, música formando gente. E naquela Salvador de 500 mil habitantes, onde é que essas pessoas iriam trabalhar? Claro que isso é uma preocupação até hoje, né? Nós, professores, sabemos disso. E então, para eles também era, onde nós iríamos? Então eles criaram também esse projeto como uma forma de escoamento, assim, dessa grande intelectualidade, desses profissionais que estavam se formando na época. 26, eu tenho conhecimento de 26 alunos, ex-alunos da UFBA bolsistas, trabalhando na época, e já no primeiro ano, 150 crianças estudando. Ainda no Teatro Castro Alves, porque só em 1963 o museu vai ser realmente criado ali nas ruínas. Embaixo, no MAM, o MAM que a gente conhece hoje. Isso para mim também é muito significativo, porque depois de toda a saída de Martim Gonçalves da Bahia, ela é muito polêmica, a saída de Lina Bobardi também, ela é muito radical, vocês sabem disso. E depois desse período, todo o trabalho, ele entra num ocaso muito complicado de se mapear de fato a herança desses profissionais. Eu coloco toda essa minha exposição como polêmica e debate para que a gente possa, na verdade, conversar mais nos momentos posteriores. Obrigada.